Bom, eu vou convidar então a professora Sueli para a gente começar e a gente vai fazendo esses ajustes aqui na apresentação. A gente vai fazer essa visita técnica a esse museu que fica em Blumenau, que é um museu que foi estruturado nos últimos 10 anos, Museu de Hábitos e Costumes, e a professora Sueli é responsável por grande parte desse projeto, também professora durante muitos anos nas universidades de moda em Santa Catarina. Então, eu estou aguardando que elas entrem, né, que elas consigam fazer a conexão com a nossa live para a gente começar a apresentar esse riquíssimo acervo que foi organizado, né, que foi coletado pela senhora Ellen Vollmer durante todos esses anos e, a partir de todos esses materiais que estão sendo recolhidos pela comunidade dos imigrantes alemães, a sua grande maioria também os italianos, eles organizaram esse espaço que hoje em dia está muito bem organizado. A gente vai poder ver essas exposições permanentes, né? A maneira que eles organizaram todo esse acervo e esses objetos, muitos objetos da área de indumentária, de moda também. Eles organizaram nessas exposições em vitrines, uma exposição permanente por diversas salas desse prédio, que é um prédio do século XIX na cidade de Blumenau. Bom, então estou aguardando aqui a professora e a Sueli entrarem. Vamos lá, convidar aqui novamente para ver o que aconteceu. E a ideia desse projeto por dentro da RT é, durante esse momento aqui de pandemia, a gente poder ter acesso a esses acessos. Muito bom dia, professora Sueli. Agora estamos aqui. Bom dia. É um prazer muito grande estar participando deste seu projeto e falarmos um pouco sobre o Museu de Hábitos e Costumes. Ele está localizado na Rua 15 de Novembro, bem no início da entrada da cidade. E este museu ele está sediado num casarão do século XIX, de 1898, que pertenceu a um comerciante que tinha 12 filiais espalhadas ao longo do grande vale do Itajaí. E este casarão era um comércio de importação e exportação. E no seu superior, no andar superior, era a residência deste comerciante. Anos mais tarde, ele edifica uma residência que fica ao lado deste museu. Ele ocupava o cargo de destaque na cidade, ele foi cônsul honorário da Alemanha, e o Gustavo Zalinger falece em 1920, não deixa herdeiros, e a família, a esposa, juntamente na época ainda da efervescência de vida do Gustavo Zalinger, eles tinham um sócio que se chamava Pedro Cristiano Federsen, e ele passa a gerenciar todo o seu comércio, porque ambos tinham feito uma sociedade. Mas voltando à casa, que hoje é a sede do Museu de Hábitos e Costumes, com o falecimento do Gustavo Zalinger, nós vamos ter então agora esse espaço que vai ser ocupado por um banco comercial. E, naturalmente, o banco, onde vai depositar o recurso financeiro, o dinheiro que circula. Então, naturalmente, é colocado um grande espaço que é um cofre. E este cofre, quando nós fizemos a organização dessa casa, que foi restaurada, nós fizemos, então, o cofre das memórias, que é um espaço também de visitação. Mas agora vem a pergunta: por que o Museu de Hábitos e Costumes? Como é que ele se organizou? Então, essa história começa com uma senhora, Dona Ellen Vollmer,
que foi proprietária de uma empresa de moda, a Maju, moda feminina, uma das primeiras a produzir moda íntima no Brasil, usando fio sintético. E elas faziam, ela e a sua mãe faziam visitas muito grandes e durante meses na Alemanha, visitando várias empresas e comprando maquinário. E a dona Ellen tinha esse gosto de guardar na sua residência quinquilharias, objetos, e ela guardava isto em malas. E ao longo da sua vida, sim, ela, ao longo da sua vida, ela juntou 75 malas. E à medida que ela foi organizando e pegando esses materiais da comunidade, que tipo de materiais? Chapéus, calçados, vestidos, roupas masculinas, objetos do cotidiano de cozinha, roupas íntimas, enfim, uma diversidade tão grande, mas ela tinha um cuidado bastante delicado, que era cada peça que ela pegava das famílias, ela identificava o proprietário, de quem pertenceu, de que época ela foi usada, em que momento. Então, tinha todo um histórico em torno dessas peças. Para nós, isso vai ser muito interessante e realmente um pré-arranjo, eu diria, para fazer os fichamentos e o processamento técnico desse acervo. E assim, o tempo passa, a minha relação de amizade com a dona Ellen foi de 30 anos, qualquer acervo que ela adquiria, ela me chamava para ir ver. Muitas vezes eu passava domingos com ela, porque ela já estava viúva. E quando ela veio a vender a sua propriedade, que era muito grande, ela então adquire uma casa menor. E agora, onde é que vão as suas malas com este acervo? Muito bem guardados, muito bem conservados. Ela ainda tinha o cuidado de colocar nessas malas saquinhos com pimenta em baguinhas, né? E essas pimentas ela colocava nesses saquinhos, dava uma batidinha para exalar o cheiro, e a cada 6 meses ela fazia essa rotina. E isso, quando ela nos repassa as malas, nós tínhamos que cumprir este ritual como nós o fazemos ainda. Então, quando Dona Ellen vende a sua propriedade, ela então decide, aí que entra aquela minha amizade com a Dona Ellen, de longa data, de estar sempre atenta ao destino que ela ia dar a este acervo precioso. Então, ela disse: Dona Sueli, eu quero dar agora este acervo para a prefeitura, mas eu quero um museu. E aí vem a conversa, onde vamos fazer esse museu, e naturalmente surgiu agora esse espaço que ficou vago. Ele já tinha sido sede de um banco, como eu falei, ele já tinha sido sede de um casarão de cristais, que era uma fabriqueta de cristais, também nos fundos. E assim nós vamos conhecendo um pouco, para que eu possa mostrar o acervo que temos, que estavam nessas malas. Quando as malas... Antes da senhora começar, professora, eu só queria falar o quanto eu fiquei surpresa em conhecer esse projeto da maneira que está estabelecido, porque eu morei em Santa Catarina, lá pelos anos 2005, 2006, e já ouvia falar dessa coleção e dessa senhora. E há pouco tempo, a Gabriela Lende postou algumas imagens desse museu de hábitos e costumes, e eu fiquei extremamente surpresa com esse processo todo que aconteceu de realmente organização de uma maneira museológica dessas peças. E quero dizer aqui também que a gente fez um teste de conexão essa semana e eu já pude ver algumas coisas e o espaço é muito grande, são 10 salas temáticas que vocês têm, né? A gente vai ver o que a gente consegue mostrar durante essa live, o que não der a gente depois
pede para a senhora fazer alguns vídeos, porque realmente o espaço expositivo é muito grande, tem muitas histórias para serem contadas a partir de cada objeto, né? Desses imigrantes alemães que chegaram aí no sul do Brasil, e também os detalhes de cada um deles. Então, a gente vai começar pelo percurso que a senhora escolheu, e se não der tempo, a gente faz aí uma segunda rodada. Vamos lá, então. Então, ao abrirem-se as malas, surge, então, uma diversidade de acervos, e eu começaria falando sobre os nichos que nós criamos para mostrar o conteúdo dessa diversidade que estava nas malas. E aqui nós temos uma exposição de bordados que, para o acadêmico, para o estudioso, é um componente importante para observar o tipo de bordado que era usado. As meninas que frequentavam os colégios, naturalmente, tinham por obrigação fazer, cada uma, ao final do ano, uma exposição e mostrar, então, o que ela aprendeu da bordadura. Vários pontos eram, então, ensinados. E assim nós temos aqui vários tipos de trabalhos produzidos por pessoas da comunidade. Esse acervo, na realidade, é o reflexo do que a comunidade blumenauense viveu, produziu, para aprender a pôr em prática aquele aprendizado que as mulheres faziam e formar uma boa esposa, uma boa mãe, mas ela tinha que ter todas as prendas domésticas, como o ato do bordado, que era uma das condições para a formação de uma esposa para o casamento. Aqui nós temos também vários tipos de peles que foram usados também em vários momentos. São calçados, bolsas, porta-óculos, decoração de flores em couro para colocar na roupa. E, ao mesmo tempo, quando nós objetivamos fazer esse expositor, é uma forma também de denunciar o quanto se agredia a ecologia da época, que hoje nós, se formos usar uma pele dessa com esse animal, que é da década dos anos 20, nossa, será um escândalo, né? Ainda nós temos aqui, complementando este nicho, calçados também com pele de cobra, com couro de crocodilo, peles das mais diversas. Aqui a pele couro de vitela, que faz essa flor. Temos também bolsas. E também temos nesse nicho, voltado agora para a mulher, vários tipos de chapéus de décadas diferentes. Anos 40, anos 50, anos 60. Para quem estuda moda, é uma verdadeira fonte de pesquisa. Tipicamente, essa primeira sala, eu vi que vocês separaram por temáticas, né? Essa primeira sala seria qual delas? O tempero e sabor da memória? Está no segundo piso. Está no segundo. A temática seria cotidiano, moda. Tá bom. Moda, história e memória, nós poderíamos identificar. Temos também aqui um traje da década de 20. Esse vestido é maravilhoso. E ele todo bordado, como se fazia na época, trabalhos do tecido. E ele está num perfeito estado de conservação.
Sim, está muito bem conservado, todo o acervo de vocês. E aqui nós temos também muito interessante, que eu chamaria a atenção, um dos primeiros modistas do Brasil, Denner. Então, uma Sim. meia, para ver que as mulheres daqui, da sociedade, já usavam Denner, né? Então, é uma meia da marca Denner, um traje. E essa meia do Denner, pela embalagem que está, ainda tem a embalagem original, provavelmente ela não foi usada, né? Porque é uma meia calça bastante fina de seda, então ela foi guardada sem uso praticamente, né? Porque ainda tem, inclusive, a embalagem. Sim, ela não foi usada, ela veio realmente virgem. Sim. E temos aqui, é folclórico dizer virgem, nós temos aqui o traje dos anos 50, que foi usado no baile de gala do centenário de Blumenau em 1950. E estes expositores, nós mudamos a temática, sempre voltada aos trajes femininos, muitas vezes masculinos, mas sempre observando as décadas. Sim. E elas promovem momentos para refletir sobre a mudança da moda, mas também o quanto ela é sempre como um elevador. Ela sobe, desce, ela vem, vai. E aqui nós temos um traje dos anos 60, um tubinho, num tecido dourado, produzido por costureiras da nossa região. Sim. Era uma prática também muito comum, né? Elas reproduzirem essas roupas, né? Muitas costureiras, né? Muitas costureiras. Trabalho, claro. E quando não havia ainda o estilismo no Brasil, aqui na nossa região, por ser um polo de moda, que sempre a indústria têxtil esteve muito forte, eles buscavam pessoas da Europa para produzir moda, Sulfabril, a Hering e outras, a própria Artex, que já não existe mais, dessas que eu citei, apenas a Hering está sobrevivendo no tempo, por mais de 130 anos, e naturalmente, vamos caminhando, nós vamos agora mostrar os outros nichos. Mas, como eu estava dizendo, a moda nessa nossa região, se olharmos o acervo fotográfico e o acervo de periódicos, as nossas imigrantes já trouxeram no século XIX revistas de moda. Sim, claro. Esses modelos que nós vemos nos livros publicados, nós temos aqui da época guardados no nosso acervo. Para pensar na criança, então, esse nicho, com alguns brinquedos, esse tipo de cinta-liga que as crianças usavam para não perder a meia, para ela não descer, né? Que ela andava de bicicleta. Aqui o traje de vários objetos do traje masculino. E além dessa coleção do acervo têxtil, vocês também têm o acervo de revistas e de fotografias? De algumas temos, sim, no arquivo histórico, nós temos esse acervo, sim, mas não são muitos, porque elas encerraram as atividades, entrou na falência e não nos permitiram que tivéssemos esse acervo, mas elas devem ter ainda. E aqui é um nicho que fala sobre o luto. O luto também tem a sua história, então os apetrechos, a mulher vestia-se de negro por 2 anos, dependendo se era o marido, e assim passava-se o tempo, muitas vezes ela nem saía da cor escura, né? E ir à praia. Nós que temos o nosso litoral tão próximo, este maiô é de lã,
E Maravilhosa essa peça. Então, a praia também está presente. Nós temos vários modelos de maiôs, um deles de 1929, muito bem conservado, que está também no acervo deste museu. Esse maiô a gente poderia ver novamente, professora? Sim. De que época é esse maiô de lã também? Ele é dos anos 30 para 40. Sim. Ainda tem, inclusive, a sua fichinha ali embaixo, que nós não tiramos. Como ele veio, nós respeitamos. E todas essas peças estavam naquelas malas que hoje estão expostas naquela outra sala, é isso? Todas estavam. Esse material que está sendo exposto, 99% do que nós temos aqui, eram da Dona Hélia, foram reunidos por ela. E uma questão de... Está trancado? Sim. Aqui nós temos um outro nicho. Década de 20. Década de 20, objetos originais desse tempo. Chapéu cloche, vestido, melindrosa, luvas, a rede para pôr no cabelo, o calçado boneca. Continuando ainda com a década de 20, mas já passando para o 30. Aqui são apetrechos relacionados à vaidade feminina, perfumes, objetos de toalete. É muito bem organizado e muito rico, né? Porque fala de várias memórias aí, de várias maneiras, não só de se vestir, mas de se comportar, de hábitos. É incrível como ela conseguiu reunir também ao longo da vida tantos objetos com tanta memória, né? Com tanta importância, né? O que para nós, muitas vezes, nós descartamos, ela juntou. E aqui nós temos sobre a temática cabelos. Quando se olha esse aparelho, imagine uma senhora querendo fazer o permanente. Sim. Ele era ligado, elétrico, colocava-se toda a parte de fazer o líquido para fazer o permanente e Sim. ficava a pessoa aguardando o tempo suficiente para o aquecimento e fazer os rolos. E aqui vários modelos de peça para fazer a onda do cabelo da época dos anos 30, 40, das grandes artistas de cinema. Os modelos para secadores de cabelo, fixador de cabelo. Objetos super importantes, eu não sei nem se algum outro museu tem, em relação à beleza da época, né? A imagem que se construía, é realmente uma diversidade muito interessante que vocês têm de objetos, também relacionados a essa questão da beleza, da imagem, impressionante realmente. E cada nicho nos leva a uma reflexão. Essa foi a nossa intenção, não apenas mostrar o acervo, mas para que as pessoas reflitam em torno dessa evolução do que as mulheres, os homens faziam para o seu embelezamento, mas também a sua higiene, o seu modo de vestir, e que nos dias de hoje é tudo tão prático, né? E vamos para o casamento. Aqui nós temos um vestido de casamento que pertenceu à filha da Dona Ellen. Ele é da década dos anos 70, lembra assim um pouco o modelo dos hippies. Claro que ele é um crepe, é bordado, com detalhes. Mas o que eu quero chamar a atenção é para uma história de memória em relação a estes quadros aqui.
está também relacionado ao casamento. Era a tradição, na nossa região de colonização alemã, as pessoas, o casal, ao casar, à noite, à meia-noite, a noiva, deixava de ser a jovem para ser uma jovem senhora casada. O seu modo de vestir, o seu comportamento já seria outro. Então, os padrinhos vinham, traziam uma caixa similar ou diferente dessa, a noiva colocava o seu véu dentro da caixa, o noivo, o buquezinho, como estão vendo ali, e a sua coroa. Será que ela consegue aproximar um pouco mais para a gente ver a imagem? E o noivo, o casal era afastado e cada um deveria escrever alguma memória, alguma lembrança, para que no futuro fosse aberto, porque essa caixa ela era lacrada, e quando um dos dois viesse a falecer, essa caixa seria aberta e seria possível saber o que aquele noivo, a noiva, queria transmitir naquele momento. Então, nós temos aqui de quem pertenceu uma dessas caixas. Ela é de 1903, pertenceu aos noivos da época Erich Baumann e Maria Sievert. Essa tradição hoje não mais está sendo colocada em posta, aí, como eu diria, não é mais praticada e, naturalmente, faz parte dessa memória do casamento na nossa região. Mas eu quero mostrar agora uma outra situação bem interessante do acervo do Museu de Hábitos e Costumes. Aqui nós temos, voltando àquele tema do aprendizado da mulher preparar-se para o casamento, bordar, costurar. Então, aqui existe um acervo fantástico com modelos de máquinas de costura, com fitas, com bordados, para fazer uso da agulha, para passar a roupa e deixar ela bem amassadinha, bem passada na gola. Então, existiam esses equipamentos. Mas nós vamos adiante, numa sala bem interessante, que é... Já que estamos falando na Dona Ellen, eu não posso deixar de prestar uma homenagem a ela. E o que nós, então, fizemos? Isso foi surpresa. Quando ela veio para a inauguração, ela ficou emocionadíssima. Na casa da Dona Ellen, como existe essa tradição das mulheres, ainda hoje persiste, das mulheres se encontrarem para o Kränzen. O Kränzen são pessoas da amizade daquela senhora, daquelas pessoas, e elas têm por hábito reunir-se ao longo de uma mesa, Kränzen, coroa, e ali elas conversam, elas bordam, elas fofocam, elas tomam um café, e essa mesa é uma mesa preparada para servir durante um Kränzen. Esses objetos, essas xícaras, esse aparelho de café, pertencia à Dona Ellen. Ele é importado. E aqui são vários objetos que pertenceram a ela também, que ela tinha um ciúme muito grande. Antes dela falecer, ela me fez muitas recomendações para cuidar do acervo dela. E, naturalmente, nós procuramos atender essa vontade dela, e eu acredito que estão sendo respeitadas as vontades. Mas, indo adiante, vamos entrar para o mundo lúdico. No alto, nós temos cavalinho, o imaginário da criança, como se fosse o adulto que iria dar a cavalo. E o interessante, nós temos aqui essa
fotografia, e quando é de uma família que um desses personagens ainda está vivo, veio visitar o museu, ele reencontra a sua imagem de criança e o cavalinho que ele brincava. Então foi um momento para ele, e para nós também, não vamos negar que foi um momento muito de emoção por ver a alegria daquele senhor que reencontrou a fotografia e o seu brinquedo de infância. E nesta sala, então, nós dedicamos para as crianças. Todos nós aqui vamos nos reencontrar nas nossas brincadeiras, nas nossas bonecas. E este jogo, essa casinha de boneca, ela é da década de 20. Portanto, ela tem praticamente 100 anos, um pouquinho mais. E ela pertenceu à mãe da dona Ellen. A dona Ellen brincou com isso, a filha da dona Ellen, mas observem os detalhes de cada pecinha. Acredito que o brincar nesta casinha devia ser muito delicado, porque a mãe deveria estar ali controlando, porque a cesta de ovos tem os ovinhos, tem a... Olha, o que se imagina do que existia numa cozinha, você encontra neste espaço. E aqui, o quarto de dormir, com a sua cortina, os detalhes da cama. Realmente é uma casinha muito interessante. E para relembrar as nossas infâncias, a diversidade de brinquedos, de jogos, acredito que cada um de nós que estamos vendo essa live vai se identificar com algum brinquedo, uma fofolete, com mais Barbie. Em algum momento ela vai se identificar com esses brinquedos. E é muito interessante porque hoje em dia, com essa invasão dos jogos eletrônicos, né, poder ter um acervo como esse, desse tipo de brinquedos, enfim, de referências da infância, né, antes dessa invasão toda digital, é de uma riqueza incrível, né? Aqui no Museu Histórico no Rio de Janeiro tem-se uma vitrine também desses brinquedos, mas esse requinte dessas casas de bonecas que já tem um século é um acervo assim muito precioso, realmente. Eu não conhecia, não. E isso nos leva a refletir o quanto era forte preparar a criança para o futuro de ser uma boa dona de casa, para ser uma boa mãe. E as nossas crianças de hoje, eu acredito que poucas brincam de boneca, que tem as roupinhas, só quando elas estão ainda em seus 4, 5 anos, mas são interessantes porque tem todo tipo de objetos, de peças que se possa imaginar. Calcinhas, vestidos. E são todas originais, né, dona professora Celi, essas peças, todas né, de originais, roupas de bonecas todas. Também são originais da época, né? E agora você imagina... Interessante para a gente ver também esse contexto dessa época, né, que se preparavam essa mulher para o casamento, enfim, que vem desde uma mentalidade vitoriana, que a mulher tem que se dedicar para casa, para os filhos. Então, esses objetos trazem todas essas memórias, né? Essa realidade de uma época, né? Perfeito. E eu lembro que a dona Ellen, ela era muito exigente conosco e ela queria mostrar tudo. Na cabeça dela, nós tínhamos que mostrar tudo. Então, este varal foi a solução que nós encontramos, porque ela queria que fizesse varais de vários, né? Então, como controlar? A maneira que conseguimos, então, foi mostrar. Quando ela viu que um varal estava ali, ela estava feliz. Uhum. Aqui são as várias bonecas. Essas bonecas já são doações
de famílias, de senhoras da comunidade que estão trazendo. Como ontem, eu cheguei em casa, tinha bolsas de doações, que o nosso acervo ele vem cada vez mais se avolumando, e é necessário que nós urgentemente ampliamos o que nós chamamos de área de reserva técnica, porque essas doações vêm, e se nós não absorvermos, elas se perdem, porque a nova geração não tem esse cuidado de manter esse tipo de acervo. Professora Celi, tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, que ele queria saber se ela já organizava esse material setorizado nas malas, se ela organizava, como a senhora está mostrando, né, uma parte da memória da infância, do vestuário feminino, do casamento, já estava assim organizado quando foi doado? Sim. Ou foi feito todo um inventário para reorganizar? Não, ela tinha tudo organizado em cadernos, registrado, boneca, calçados, panelas, pratos, xícaras, tudo organizado. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar as malas para que se tenha uma noção do cuidado que ela tinha em relação a estes acervos que ela vinha reunindo. Eu só queria voltar ali nas bonecas, porque tem uma boneca, inclusive, que tem uma cabeça de ferro, né? Que eu acho que é a mais antiga. Além das bonecas de porcelana, que também já faz parte de um contexto, né, bem antigo, né? E tem uma de ferro. Essas aqui são alemãs. Essas são alemãs. Essas aqui já são essas bonecas de borrachas da estrela. Sim. Vamos, então. Eu gosto muito de falar das bonecas porque nós devemos imaginar o sentimento das crianças ao recebê-las no Natal, o momento que ela ganha esses brinquedos, né? E eu chamo a atenção para essa boneca, que aparentemente é tão feinha, mas ela é linda pela sua história. Essa que está com vermelho e branco. Se olharem o rostinho dela, parece que ela está com umas feridinhas, mas as feridinhas são as feridinhas do tempo. É uma boneca de cabeça de ferro. E ela veio trazida por uma imigrante criança na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial. E ela hoje ainda está viva, está com seus 90 e poucos anos, mas de vez em quando a família traz para que ela possa visualizar. Ela já esteve aqui em 2 momentos. Agora ela já está mais fragilizada, mas ela acompanha. E temos, assim, essa diversidade de bonecas, algumas que são daquelas que ficavam em cima da cama, para decorar a cama, mas dentro ficava seu pijama. E são bonecas de várias épocas, bonecas de pano, bonecas de porcelana, como temos essas aqui em cima. Quer te mostrar aqui? Tá ótimo, nossa. E é interessante que vocês continuam, então, aceitando doações. É isso, né? Da comunidade. Mas se faz todo um critério de seleção, se vem quebrada, se vem... Porque quando ela entra, a pessoa, quando doa, normalmente ela traz um objeto fragilizado. E quando entra com o acervo, ela quer que seja uma joia de diamante. E a situação não é esta. Então, nós fazemos uma seleção, porque se ela já vem com fragilidades, quebrada ou problemas, nós descartamos. Porque tem todo um processo de higienização, de restauração, que às vezes é muito longo, é muito caro, muito demorado. Então, o museu realmente tem que avaliar se tem condições de tratar esse objeto, né? Porque não adianta receber e depois deixar encostado. Então, realmente tem que ter um critério de aquisição, tá certíssimo. Então, vamos lá, vamos continuar aí com a nossa visita, que está maravilhosa aqui, com tantas coisas incríveis. Vamos lá, estamos adorando. Vamos subir, então, no 3º piso. Sim, vamos lá.
É uma escada que não são todas as pessoas que podem entrar pelo problema por ser uma escada íngreme. Aqui nós temos cavalinhos que a pessoa pode visualizar. E o espaço é tombado, né? E esse espaço é tombado pelo patrimônio histórico. Não podemos fazer grandes interferências. Bom. E aqui, então, as malas. Abriram-se as malas. As malas falam. As malas viajaram. As malas têm a sua história. E as malas guardaram o acervo da Dona Ellen. Imagine quantas histórias de malas nós temos. As malas da vida, as malas dos encontros e os desencontros. Então, falar dessas malas, realmente, estavam todas na casa dela, muito bem guardadas, muito bem conservadas, e, naturalmente, ela trouxe das famílias. E cada peça que estava ali dentro, como eu já mencionei, o saquinho de pimenta, de quem era, enfim, toda uma identificação, e, naturalmente, tinha ali uma listinha do que estava lá dentro. E nós aproveitamos também esse espaço, que, além de ser um espaço de exposição, nós também utilizamos para fazer oficinas, dar cursos, fazer atividade com as crianças. E o nosso grande desejo no futuro seria ter uma biblioteca de apoio de pesquisa, porque eu, durante muito tempo, fui professora do curso de Eu acho que nessa sala, professora Sueli, a conexão está um pouco mais lenta. Professora, professora, é que nessa sala a conexão falhou. Talvez seja melhor voltar para a sala anterior ou para a sala de gravatas. Eu não sei se seria possível, porque eles indicam uma sala que seria o cofre do antigo, né, quando o prédio... A Marcela, depois eu passo. Quando existe um banco, olha, aqui dá para ver o panorama, como é grande esse salão expositivo. Eu acho que faltou mostrar um vestido verde também, que eu vi de alto. Esse aqui que eu achei maravilhoso também. Esse vestido verde foi produzido por costureira da nossa cidade, totalmente bordado, e ele foi usado numa formatura, num baile também de gala, e ele é da década dos anos 60 para 70. E a proprietária ainda é viva. Quando comentei com ela que estava colocando o traje dela na exposição, ficou de vir revisitar o seu vestido. E tem também uma parte de uma lingerie dos anos 50, que a gente viu, que é muito bonita e está em perfeito estado também, porque é uma peça tão rara nos museus, essa parte toda de roupa interior, roupa de baixo, roupas brancas. Eu achei incrível como essa peça está bem conservada. Então, sim. Então, aqui nós temos um sutiã, temos uma cinta-liga, pecinhas, hoje nós usamos para o nosso ciclo menstrual, absorventes. Os absorventes da época eram esse tipo de paninhos, combinações. Essa combinação era
produção da Maju, que era a empresa da Dona Ellen. E aqui era uma peça obrigatória, normalmente a noiva ao casar, era o traje da noite e da noiva. E realmente este tinha esse objetivo. É a época quando começa a ser utilizado esse tecido do banlon, um tecido sintético, né? Sim. E aqui, para dormir, as touquinhas e a banheira. As são lindas, são lindas. E agora nós vamos ao cofre. Mas eu quero mostrar antes, eu sou muito falante. Não, está ótimo. É que é muita coisa interessante. É que eu fico angustiada, que eu quero mostrar tudo. A Dona Ela era tão exótica, essa minha amiga, que ela guardava, quando ela viajava, ela via em algum antiquário, alguma coisa, isso aqui são ovos de vários países, de várias épocas, e ainda nós não tiramos e não vamos tirar as letras dela, as observações que ela colocava. São ovos de várias regiões, ninhos de vários países, que ela viajava muito, então temos aqui ninhos que ela guardava. Ela tinha um ciúme tremendo disso aqui. Vamos para frente, agora nós vamos ao cofre. O cofre fica no outro andar, embaixo. O cofre, ela me contou que é onde eles realizam as exposições temporárias, não é isso? E agora está tendo uma exposição sobre gravatas. E eu realmente fiquei muito impressionada com a estrutura toda desse prédio, né? Porque, como vocês estão vendo, é um prédio com vários andares expositivos e grande parte do acervo está em exposição. Então, por nossa sorte, o museu está fechado e está sendo possível fazer essa riquíssima visita técnica com a professora Sueli, que é uma das idealizadoras desse museu e participou desde o início. Então, está sendo realmente maravilhoso. A proposta tipográfica também é muito bonita. Vocês estão vendo, é uma sala toda escura, com as vitrines, com as gravatas, né? Não sei se a gente vai conseguir ver tão bem por causa da aqui conexão, cofre, mas realmente é um espaço do cofre, né? Do antigo banco que funcionava nesse prédio. Nós chamamos essa exposição um olhar sobre as gravatas. Então, são gravatas de vários modelos, várias texturas, que pertenceram ou que são pessoas da comunidade que também trouxeram para expor. Então, cada gaveta desta, cada nicho, elas nos permite visualizar gravatas de tipologias diferentes, com alguns dos adereços. Nós vamos tentar nos aproximar para visualizar melhor. Além das gravatas, além das gravatas, temos as botoaduras. Que lindo. E esse material todo eles doam para o museu, né? Para eles o não museu. emprestaram para a exposição, é uma doação. Eu não sei se congelou o áudio, eu não consigo mais ouvir. Eu estou conseguindo ver. Assim, Para ela socializar para a comunidade é exatamente nesse espaço.
Então, fizemos de máquina fotográfica, de xícaras, de joias, umas temáticas bem diferentes, de moedas, tapeçaria, bordaduras, enfim, são tantos os temas que já nos perdemos. E ela fica normalmente 3 a 6 meses, conforme a vontade do expositor. Mas essa exposição temática e temporária tem um curador ou a equipe mesmo do museu é que faz a curadoria? Como funciona? A curadoria, nós temos a nossa museóloga, que nós vamos apresentá-la agora, que é a Marcela Borel, ela que idealiza a exposição e o grupo todo, nós nos reunimos e cada uma faz as suas sugestões e vamos montando. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? A gente agradece pelo convite, né? Mais uma oportunidade para estar apresentando o acervo, que é tão rico, que apesar, a princípio, está relacionado à região, mas provavelmente nacionalmente ele representa bastante para a cultura brasileira, porque ele acaba mexendo com a memória das pessoas e conforme as experiências do público que a gente tem, que vai remeter à infância, independente do estado que ela viveu, né? Referente ali ao cofre, é um espaço de exposição temporária e ele, na verdade, ele é uma fala da comunidade. Ele vem trazer as coleções internas, assim como a professora Sueli comentou sobre a dona Ellen, na própria região ainda se tem muitos colecionadores. Então, é uma forma do museu trazer essa coleção à mostra, né, para fruir. Então, aquela coleção que às vezes a pessoa acha só tem importância para mim, quando na verdade ela acaba representando uma comunidade local. Então, assim, a cada 2 a 3 meses a gente faz um ciclo de troca, até pela questão da conservação. A professora Sueli, conforme foi mostrando os expositores relacionados à moda, a gente também faz a troca das indumentárias por conta da conservação. Eu não sei se vocês puderam perceber, mas teve horas que a iluminação ficava um pouquinho mais escura, ficava um pouquinho mais clara, mas como a gente tem o sensor de presença, exatamente teve essa preocupação com a conservação do acervo, ainda mais tecido, e com o tempo ele tende a ter perda pictórica por conta dessa questão da temperatura e da iluminação, aí a gente acaba tendo, se não tiver movimentação, a luz apaga exatamente por essa preocupação, né? Então, assim, a gente acaba fazendo um processo de conservação e, ao mesmo tempo, a preocupação da forma de expor. E tem todo esse desafio, porque são objetos sensíveis, né? E aqui a região de Blumenau é o Vale do Itajaí, então a gente se concentra no vale, onde tem muita umidade. O clima ele é muito oscilante, né? Ele é instável, então tem horas que iniciam muito quente no verão, inverno. Exatamente. É bem isso, bem quente no verão, mas mesmo assim os primeiros dias é muito frio, à tarde esquenta de uma proporção alta, né? Comparado ao Rio de Janeiro, para quem é do Sudeste acha que o Sul é só frio, é só uma imagem, porque na verdade a gente tem temperatura de 40 graus para cima também. Então, é uma instabilidade que a gente Marcela, tem. Eu queria te perguntar, que eu acho que a gente só tem mais 5 minutos aqui. Ok. Esse espaço expositivo é climatizado ou não? Tem ar-condicionado ou não? Ligado, então a gente acaba trabalhando. Acho que congelou um pouco a sua fala.
Congelou um pouco. Professora? Congelou um pouco. Então, a gente vai salvar, aqui estão me perguntando, a gente vai salvar, sim. A gente vai ficar à disposição para quem quiser ver depois no perfil do Instagram Museologia da Moda, tá? Então, Marcela, se você quiser complementar, porque congelou a sua fala. Não sei se você quer ir para uma sala que tem uma conexão melhor e continuar o que eu estava falando, que é muito interessante, sobre esse processo todo de conservação, de exposição. Então, assim, tem a climatização, só que a gente trabalha um pouco com a abertura e fechamento de janelas por conta da ventilação. Porque como ele não fica, o ar-condicionado ele não fica 24 horas por dia ligado, então a gente prefere fazer essa abertura e fechamento de janelas para fluir a temperatura, dar o ambiente de qualidade, de controle de umidade, porque é muito úmido aqui. E também o acervo ele já está habituado, né, conforme a gente vai recebendo de doação, ele já está habituado com um tipo de condição de ambiente. Então, a gente acaba tendo um desafio para trabalhar, lidar com essas questões dentro da própria exposição quanto da reserva técnica. Então, a reserva técnica... Desculpa eu estar te cortando, eu estou com medo que caia a live. Eu vou querer, então, agradecer muitíssimo a vocês, dar um parabéns. A gente agradece. Aqui está dando um enorme parabéns pelo trabalho, por essa excelência de ter no Brasil um espaço desse, com essa riqueza de informações, de objetos, e o cuidado que vocês têm. Agradeço muitíssimo a professora Celi por essa visita guiada, a Marcela pelo seu trabalho, sua dedicação. E realmente foi incrível, porque, como eu disse, eu morei em Santa Catarina e conhecer hoje esse museu, nessa qualidade, nessa riqueza, eu fiquei assim, muito surpresa. Então, queria parabenizá-las aí, vocês, e agradecer muitíssimo, viu? E assim que der, estarei aí pessoalmente, porque quero conhecer o museu. Muito obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ainda temos minutinhos aqui. 23 segundos. Nós é que agradecemos a oportunidade. Esse espaço que nós estamos sentadas é justamente um local onde o visitante poderá sentar, levar uma lembrança do Museu de Hábitos e Costumes